Esse aqui é o Jeep Renegade S, que com essa versão aqui, o opcional máximo, que é o teto solar panorâmico, chega a casa aí dos R$177 mil. Ele traz algumas coisas bastante interessantes e principalmente aqui, ó, debaixo do capô, o motor 1.3 turbo de 185 cavalos que veio para tentar resolver um dos principais problemas do modelo na primeira fase, que tinha aquele motor 1.8 de origem Fiat e bastante beberrão. Mas será que o consumo, que era uma das principais reclamações, enfim foi resolvido? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar todo o carro, falar todas as minhas impressões sobre ele em uma semana de convivência e também eu vou te contar se a Jeep enfim resolveu a questão do consumo ou não. Olha, mas antes da gente partir para todos os detalhes do Jeep Renegade S, se você está realmente afim de ver esse vídeo, eu vou te fazer um pedido, deixa um like aqui embaixo e se você curte ver carros, avaliações bem detalhadas, comparativos, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho que está aqui embaixo e ativa também o sininho das notificações, aí sempre que tiver vídeo novo você vai ser notificado e pode ver o conteúdo aqui produzido por nós. Bom, vou começar mostrando a dianteira do Renegade aqui e sem dúvidas uma das coisas que mais chama a atenção é o conjunto óptico, esses faróis aqui que contam com os LEDs diurnos no formato circular, né, acompanhando aqui o formato da lente da peça e também faróis em LED que de fato iluminam muito bem. Dando continuidade aqui ao conjunto óptico, tem essa grade integrada aqui, uma característica da Jeep, né, já que ela é dividida em 7 partes, mas aqui na frente é onde está uma das principais novidades do Renegade que eu vou te mostrar agora. Tá aqui, ó, debaixo do capô, talvez o principal segredo do Renegade nessa nova fase. Deixa eu prender aqui porque olha, tá bastante quente essa peça aqui, dia bastante quente aqui em Natal. E aqui tá o motor 1.3 turbo T270, como a Jeep chama, remetendo aí aos 270 Nm de torque ou 27,5 kgfm. Esse motor aqui alcança 185 cavalos abastecido com etanol e 180 na gasolina, que é o combustível que eu estou rodando. Inclusive depois eu vou falar sobre consumo, então fica aí até o final do vídeo que eu vou esclarecer talvez uma das principais dúvidas sobre o novo Renegade. Então, para falar em desempenho, olha aí como é que ele anda. Bom, e se você acha que foi só na cidade que o Renegade foi rodado, posso te dizer que na estrada ele também vai muito bem, ele tem muita força para ultrapassar, para retomar. Você está vendo essa ultrapassagem que eu fiz aí? Eu poderia ter ultrapassado esse outro Jeep? Poderia, mas ia começar a faixa contínua ali, então eu realmente não quis forçar, né? Tinha espaço? Tinha, mas vamos respeitar a sinalização, que aliás é algo crucial que a gente deve fazer. Vale ressaltar que todo esse teste aqui foi feito obedecendo todas as leis de trânsito, ok? O casamento do motor 1.3 com essa transmissão aqui de 9 marchas é realmente muito interessante, né? Deixam o carro aí bastante ágil, tanto na cidade quanto na estrada. Aproveita bem todo o torque e toda a potência do motor. Só o que me incomodou de fato foi um delay aqui no acelerador, né? Você precisa se acostumar com isso. Eu já me acostumei, eu fiquei uma semana com esse carro aqui e pude tirar boas impressões. Esse delay, ele realmente incomoda. Você pisa e o motor demora um pouquinho a responder. E você vê que não é uma questão do motor, mas sim do próprio acelerador. Em desempenho ele fica com 9,5. Bom, vamos começar falando sobre a direção elétrica do Renegade. Ela é realmente muito equilibrada e na cidade dá um show. Ela é bastante leve nas baixas velocidades e tem o peso correto nas velocidades mais altas. Então um pontaço aqui para a Jeep em termos de dirigibilidade. E ainda falando em dirigibilidade, esse carro ele tem muitas soluções que de fato tornam ele muito seguro. Como por exemplo o assistente de faixa, para você que de repente se distrai ali, ele dá aquela puxadinha no volante, então ele te mantém aí dentro da faixa, te mantém alerta. Só o assistente de faixa em algumas situações ele meio que incomoda, sabe? Você vai mudar de faixa, dá seta, sinaliza, ele entende que você está invadindo a outra faixa e dá uma segurada no volante, deixa mais pesado, mas no fim é uma função que eu realmente acho bem interessante e aproxima os carros dos veículos autônomos.
Nos retrovisores, nas extremidades, um LED ali acende o alerta de ponto cego. Ele pode acabar evitando uma colisão. De série ele tem controle de tração e de estabilidade. Então são alguns aparatos eletrônicos aí que realmente dão mais segurança, né? E além disso são 7 airbags, né? Os 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e um aqui para os joelhos. A suspensão dele é realmente um show à parte. Ela é muito equilibrada, tem um equilíbrio muito acertado entre essas duas questões, né, de conforto e dirigibilidade. Ele tem sensores na frente e na traseira. O painel mostra onde os obstáculos estão. O modelo tem um bom nível de segurança e oferece praticidade na hora de dirigir. A nota dele é 9,5. E se você acha que as rodas Aro 19, com pneus mais largos e de perfil mais baixos, deixariam o carro mais duro, eu tenho que dizer que você se engana, assim como eu fui enganado. Eu pensei de fato que o Renegade seria um carro mais duro de dirigir e eu fiquei surpreso com o equilíbrio de todo o conjunto de suspensão e também de rodas. Elas, além de deixarem o carro muito bonito, acabam aí trazendo realmente um conforto ao dirigir. Então foi uma coisa que me deixou muito surpreso. Isso na cidade e na estrada. O Renegade saiu muito bem, realmente surpreendente o comportamento dele, mesmo com essas rodas Aro 19. Em termos de conforto, o que me chama a atenção no Renegade é o silêncio a bordo. O carro tem um isolamento acústico muito bem caprichado. Você nota isso, por exemplo, quando ele isola o vento, né? Eu estou aqui numa região na beira da praia, então uma região que costuma ventar bastante e o silêncio aqui dentro ele é absoluto, até do barulho do motor em baixas rotações. É óbvio que se eu acelerar mais, ele vai subir o giro, o barulho vai entrar aqui na cabine, mas de fato não é nada que incomode. Os bancos são muito confortáveis, você tem vários ajustes possíveis aí. A gente chega aqui na lateral do Renegade e dá para notar de fato que não mudou muita coisa desde o começo, né? Desde o lançamento dele aqui no Brasil. Mas o espetáculo à parte aqui, sem dúvidas, são as rodas de 19 polegadas, que aliás são muito bonitas. Eu já falei como o carro se comporta com elas, então realmente elas trazem um apelo estético muito bonito para o carro e tem até um easter egg, a dianteira de um Jeep aqui gravada em alto relevo na roda. Bom, vamos lá meu povo, chegamos aqui ao interior do Jeep Renegade e olha, o que eu posso te dizer é que realmente a Jeep caprichou em termos de acabamento aqui no Renegade. Essa parte superior aqui do painel, ela é um material emborrachado, então realmente dá um aspecto muito mais interessante aqui. Uma coisa que a gente pode reparar de fato é o volante, que é uma peça muito bonita, e por aqui, inclusive, eu posso controlar o quadro de instrumentos, que é uma tela digital que me traz várias funções. Essa tela aqui me dá a possibilidade de eu criar várias possibilidades de trajeto para ver a distância que eu percorri e também o consumo nessas distâncias, né? O volante, aliás, é o mesmo do Jeep Compass. Aqui atrás dele temos as borboletas em que eu posso passar as marchas, eu posso aumentar e diminuir as marchas por aqui. Outra coisa legal é que eu posso simplesmente configurar ele na altura e na distância que eu for dirigir, que for ficar mais confortável para mim. Aqui no centro do painel nós temos a central multimídia, uma tela de 8 polegadas, é uma tela em que eu posso controlar, por exemplo, as funções do ar-condicionado. É um ar-condicionado de 2 zonas, então eu posso escolher minha temperatura e quem for aqui do lado pode escolher a temperatura dela, né? Então vai cada um na sua temperatura e tá tudo bem. Eu tenho GPS nativo, tenho várias configurações do carro e aí também tem um espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que torna realmente a conectividade nesse carro algo realmente muito interessante, até porque aqui embaixo nós temos um carregador sem fio e mais aqui embaixo eu tenho uma chave seletora do modo de condução, de como o câmbio vai se comportar. Por aqui eu também posso selecionar as trações, né, 4x4. Bom, o acabamento de porta ele não acompanha essa parte superior aqui do painel, em que ele é emborrachada, né, mas mesmo assim existe um cuidado bem maior em relação aos concorrentes. Os plásticos são de boa qualidade, são bem encaixados e aqui ainda tem um couro, né, acompanhando o couro dos bancos aqui, que realmente é de boa qualidade.
Bom, os bancos inclusive são muito bonitos, muito bem acabados, e o banco do passageiro ainda traz um porta-trecos aqui, ó. Eu posso simplesmente subir o assento do banco do passageiro, colocar algumas coisas aqui, fechá-lo e tudo volta ao normal. Outras coisas que chamam a atenção por aqui são, por exemplo, o freio de mão, que ele é eletrônico e pode ser ativado aqui ou desativado por esse botão. E por aqui eu também posso desativar o Start Stop e também desligar o controle de estabilidade. Aqui no centro temos um porta-trecos, ele é até fundo, né? E tem uma espécie de mapa mundi ali. Sem dúvidas, um dos principais atrativos dessa versão aqui é o teto solar panorâmico, em que eu posso controlá-lo por aqui, ó. Tem um botão para abertura da cortina e também um botão para abertura do teto. Mas se eu não quiser abrir o teto, eu ainda posso acionar esse botão aqui, que deixa ele daquele jeito, modo basculante, né? Então realmente é um atrativo, um show à parte o teto solar panorâmico do Renegade. Bom, cheguei aqui na traseira do Renegade e dá para notar de cara um dos principais pontos negativos do carro. Nisso aqui o Renegade não mudou. Aqui realmente um dos pontos fracos é o espaço aqui no banco traseiro. Tem 4 dedos aqui do banco dianteiro para o meu joelho e um pouquinho mais aqui, 5 dedos das minhas canelas para o banco dianteiro. Realmente é um dos pontos fracos do Renegade, sempre foi desde o lançamento, e talvez só uma nova geração, um pouquinho maior, um aproveitamento do espaço interno melhorem isso. Mas uma coisa aqui é que você realmente nota que o espaço interno ele é aproveitado de forma vertical. Você tem um carro bem alto, então eu tenho aqui uma altura considerável da minha cabeça até o teto, talvez até melhor do que nos concorrentes. Então a Jeep realmente se valeu do espaço vertical para tentar diminuir essa sensação de aperto aqui no banco traseiro. Uma coisa que eu notei é que não tem saída de ar aqui para trás, né? Então os passageiros daqui vão depender do ar-condicionado funcionando lá na frente para refrigerar totalmente a cabine. Bom, e agora que a gente já falou inclusive do espaço interno do Renegade, isso tem culpa inclusive nos 2,57 m de entre-eixos. É um dos menores aí da categoria e isso prejudica bastante o Renegade em relação a outros rivais, como por exemplo o Hyundai Creta, né, que é um dos principais aí em termos de espaço na categoria dos SUV. Bom, chegamos aqui à traseira e realmente dá para notar que pouquíssima coisa mudou. De fato, as lanternas são a principal mudança, mas mesmo assim mantiveram aí uma originalidade do Renegade, que sempre foi o diferentão da categoria. Outra mudança está aqui no para-choques traseiro, né? As luzes de ré ficam aqui na parte inferior e nas extremidades da peça. Para eu abrir o porta-malas, eu posso abri-lo tanto pela chave, apertando 2 vezes, ou então por um botão aqui em que basta eu pressioná-lo. E é chegando aqui no porta-malas que a gente vê um dos principais pontos fracos do Renegade, que é a capacidade de litros. São 380 segundo a Jeep, capacidade aí inferior, por exemplo, aos 422 do Creta. Isso que a nova geração do Hyundai perdeu aí alguns litros, né? Perdeu 9 litros em relação ao anterior. Bom, e uma das questões aí que prejudicava muito o Renegade era o pneu reserva. A Jeep inclusive diminuiu o pneu reserva dele para poder fazer o que? Mexer nessa tampa aqui, ó, e poder baixá-la a ponto de você ter mais espaço aqui para explorar a capacidade de carga do porta-malas. Aqui na lateral tem até uma redinha aqui, um local com uma redinha para você colocar um acessório ou outro. O mesmo se repete do lado de cá, mas aí já é bem menor. Mas mesmo assim o porta-malas não deixa de ser um ponto fraco do Jeep Renegade. O consumo era um dos principais pontos aí a melhorar quando o Renegade era oferecido com motor 1.8, 16 válvulas e-torque, aquele motor de origem Fiat que era usado na estrada, e o que eu posso te dizer é que esse problema ele não foi resolvido. A gente testou o Renegade na cidade, a gente testou o Renegade na estrada e também testamos fora da estrada. Inclusive vai ter um vídeo exclusivo aqui no canal falando justamente sobre esse fora da estrada, uma avaliação totalmente diferente. Levamos o Renegade para andar na lama, levamos o Renegade para subir duna, e o que eu posso te dizer é que você vai se surpreender com o resultado. Então fica ligado que nos próximos dias aqui no Auto Repórter vai ter vídeo do Renegade S fora da estrada. Não vou dar mais spoiler não, viu? Agora, retomando o nosso assunto aqui sobre consumo, o que eu posso te dizer é que nós testamos esse carro na estrada, fora da estrada, na cidade, e a Jeep não resolveu o problema de consumo. Ele realmente continua
como um carro beberrão. Tudo bem, a gente está falando de um carro pesado, você está vendo o peso dele aí no cantinho da tela, e a gente está falando de um carro 4x4. Mas se o motor 1.3 turbo não resolveu, o que a Jeep vai fazer? O que vamos ver daqui para frente? Bom, nessa convivência aí de uma semana com o Renegade, o que eu posso te dizer é que a Jeep acertou em muitas coisas. Ele mantém o bom acabamento, a dirigibilidade ficou ainda melhor, o acerto de suspensão realmente muito afinado, as rodas 19 são muito bonitas e a combinação delas com a suspensão deixou um carro confortável, não é duro. Eu gostei bastante do motor 1.3 turbo, resolveu o problema de potência dele, mas alguns pontos fracos continuam, como por exemplo o consumo, né? É um ponto que realmente a Jeep precisa melhorar no Renegade. Foi uma tentativa com esse 1.3 Firefly? Foi, mas não foi bem sucedida. Outra coisa é o espaço interno, que continua aí apertado, talvez pelo entre-eixos, 2,57 m, é menor que o Creta, é menor que o T-Cross, é menor que Duster, que Captur, né? Então realmente esse é um ponto, outro ponto a melhorar. O porta-malas, a Jeep mudou a forma de medida, né? Agora ela diz que tem 380 litros, mas ela mudou. É como se você enchesse o porta-malas de água e aí cabem 380 litros. Não foi uma solução muito interessante, tá? O porta-malas continua pequeno, mesmo com aquela saída de você colocar aquela tampa mais baixa, né? Por conta agora do step temporário, que diminui ali o espaço ocupado no porta-malas e de fato aumenta a carga, né, a ser carregada ali. Mas o resultado continua sendo pequeno, o porta-malas continua sendo menor na prática do que nos concorrentes. E a nota final você está vendo aqui embaixo no cantinho da tela. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E se você quer ver outras avaliações como essa, se está ansioso para ver o Jeep no fora de estrada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que aí quando o vídeo sair, você vai ficar esperto, né? Vai ser notificado e você vai poder assistir o vídeo do Renegade na lama, nas dunas. Será que atolou? Será que subiu duna? Bom, isso aí é assunto para o próximo vídeo. E falando em vídeo, esse aqui está terminando, mas eu vou deixar algumas sugestões aqui no canto da tela para você assistir. Por hoje é só, e olha, eu te encontro no próximo vídeo, viu?